No mundo da bioquímica, tem uma disputa acontecendo o tempo todo, uma que define como as moléculas da vida se comportam. E não é uma luta de força física, mas sim uma queda de braço invisível por cargas elétricas, por prótons. Hoje a gente vai decifrar o código por trás dessa disputa. Imagina só essa cena. De um lado, uma molécula. Do outro, a solução aquosa onde ela está. As duas estão disputando um próton. Bem, o pKa é exatamente a medida da força da molécula nessa briga. Ele é o ponto de virada, o que vai decidir se um grupo funcional fica com o próton ou se ele abre mão. É literalmente o fiel da balança. Para a gente entender essa dinâmica, nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente começa com os fundamentos dessa balança química, depois vamos analisar a fundo a carga de um aminoácido, achar o ponto de equilíbrio dele e, claro, ver como tudo isso se aplica na prática, lá no laboratório, para manipular biomoléculas. Então vamos começar pela base, pela disputa fundamental. Pensa assim: de um lado, a gente tem as características da molécula, a tendência dela de doar ou receber prótons. Do outro lado, tem o pH do ambiente. É a competição entre esses dois fatores que vai ditar o estado de carga da molécula. Ok, vamos à definição formal. O pKa é uma constante, um valor fixo para cada grupo que pode ser ionizado. Ele basicamente quantifica a acidez daquele grupo específico. E a lógica é simples. Um pKa baixo significa um ácido mais forte, ou seja, um grupo que se desfaz do seu próton com muito mais facilidade. E aqui, olha só, está a distinção que é o pulo do gato. pH versus pKa. O pH descreve o campo de batalha, a solução. Ele é uma variável, pode mudar. Já o pKa descreve o lutador, a molécula em si. É uma característica dela, uma constante. É a relação entre esses dois que decide quem ganha a luta pelos prótons. Para isso tudo não ficar só na teoria, vamos pegar um caso bem específico para analisar, o aminoácido aspartato. Ele tem 3 grupos que podem ionizar, o que faz dele um modelo perfeito para a gente observar essa dança das cargas em diferentes pHs. E esse é o ponto-chave. A carga de uma proteína ou de um aminoácido não é um número fixo. É algo dinâmico, que depende totalmente do pH da solução. Então, vamos acompanhar passo a passo como a carga do nosso aspartato evolui conforme a gente vai subindo a escala de pH. Começando lá embaixo, no ambiente superácido, pH 1. Aqui, tem tanto próton disponível que todo grupo que pode ser protonado está. As duas carboxilas estão neutras, na forma -COOH, e o grupo amino está positivo, como -NH3+. Se a gente somar tudo, a carga líquida do aspartato é de +1. Certo. Agora vamos começar a subir o pH, ou seja, diminuir a concentração de prótons. Quando o pH passa do pKa do grupo mais ácido de todos, a alfa-carboxila, que é por volta de 2, esse grupo perde o próton e vira -COO-. Agora a gente tem uma carga negativa e uma positiva na mesma molécula. Elas se anulam. A carga líquida total, 0. Esse estado tem um nome especial, zwitterion. Mas a gente não para por aí. Conforme o pH continua subindo, o próximo ponto de decisão é o pKa da cadeia lateral, o pKr, lá por volta de 3,9. Quando o pH ultrapassa esse valor, a carboxila da cadeia lateral também perde o seu próton. Agora o cenário é 2 cargas negativas e uma positiva. O resultado? Uma carga líquida de -1. E, por fim, vamos para um ambiente bem alcalino, pH acima de 9,8. Aqui, até o último grupo, o amino, perde seu próton. O grupo NH3+, vira NH2, que é neutro. O resultado final, 2 cargas negativas e nenhuma positiva. O aspartato, então, atinge sua carga líquida máxima, que é de -2. Toda essa jornada pelas cargas nos leva direto para um conceito que é extremamente importante na bioquímica, o ponto isoelétrico. Basicamente, o ponto de equilíbrio elétrico perfeito. Então, a pergunta que surge disso tudo é: será que existe um pH exato, um valor cravado, onde a carga líquida média de um monte dessas moléculas vira 0? Um ponto em que, se a gente aplicasse um campo elétrico, elas simplesmente não se moveriam? A resposta é sim, e essa curva de titulação mostra isso lindamente. O ponto isoelétrico, ou PI, é esse pH mágico em que a carga líquida média é exatamente 0. É o ponto de inflexão no gráfico. Isso tem uma consequência prática bem importante. Nesse pH, como a repulsão entre as moléculas é mínima, elas tendem a se juntar, a agregar, e muitas vezes até precipitam, saindo da solução. Então, o ponto crucial é:
o PI é um valor de pH. E como a gente calcula? É bem simples. A gente identifica qual é a espécie que tem carga zero, o nosso Zwitterion, e faz a média dos pKa's que estão ao redor dessa espécie. No nosso exemplo do aspartato, o Zwitterion existe entre a desprotonação da alfa-carboxila, que é o pK1, e a da carboxila da cadeia lateral, o pKr. Logo, o PI é só a média desses dois valores. Ok, dominamos a teoria. Agora vamos para a parte mais legal. Como isso tudo se transforma numa ferramenta super poderosa lá no laboratório. Como a gente usa esse conhecimento para separar e purificar moléculas? A aplicação prática é exatamente essa. Controlar o pH em relação ao PI de uma proteína nos dá o poder de decidir como ela vai se comportar. Isso é a chave para técnicas de purificação, como a cromatografia, porque nos permite prender uma molécula de interesse numa coluna e depois soltar ela quando a gente quiser. A principal técnica que usa esse princípio é a cromatografia de troca iônica. A ideia é bem direta. A gente usa uma matriz, uma resina, que tem uma carga fixa para separar as moléculas que têm carga oposta. Vamos ver um exemplo prático. A troca catiônica. Imagina que a resina da nossa coluna é negativa. A gente quer que a nossa proteína de interesse, que tem um PI que a gente já conhece, grude nela. O que a gente precisa fazer? Deixar a proteína com carga positiva. E como se faz isso? Simples. A gente ajusta o pH do tampão para um valor abaixo do PI da proteína. Nesse pH, ela vai estar protonada, positiva. Aí ela gruda na coluna, enquanto as outras proteínas, que podem estar negativas ou neutras, passam direto. Para soltar a nossa proteína, é só fazer o inverso. Aumenta o pH para cima do PI dela, a carga dela vira negativa e ela se solta da resina. Agora que a gente já conectou a teoria com a prática, vamos amarrar todos os pontos. Unir os conceitos de pKa, pH, carga e PI numa ideia só, para ter uma compreensão completa do comportamento elétrico das biomoléculas. Vamos recapitular o essencial. Primeiro, pKa é uma característica da molécula, é dela. Segundo, o pH é uma característica do meio e ele é variável. A interação entre os dois define a carga, que é superdinâmica. O PI é aquele pH específico em que a molécula fica eletricamente neutra. E, o mais importante, dominar esses conceitos é o que permite purificar e manipular biomoléculas, o que é a base da biotecnologia. No fim das contas, tudo se resume a isso. Entender o pKa não é só sobre decorar números, é sobre entender a linguagem elétrica que governa como as proteínas se dobram, como elas interagem e, em última análise, como elas funcionam. E para a gente fechar, vou deixar uma provocação. A gente viu o pKa como uma constante. Mas e se o ambiente ao redor de um grupo não for água, mas o interior apolar de uma proteína? Será que o pKa pode mudar? A resposta é sim. E é exatamente essa perturbação do pKa, lá no sítio ativo de uma enzima, que muitas vezes é o segredo da sua eficiência catalítica absurda. Fica aí a reflexão.